Diziam que ela havia enterrado o coração junto com o marido, que vivia sozinha naquele hotel de madeira, não por escolha, mas por penitência, guardando segredos que nem a névoa da montanha conseguia esconder. Mas o destino tinha outros planos. E quando um caçador perdido bateu à sua porta numa noite de inverno, ela descobriria que algumas feridas só podem ser curadas por outras mãos feridas. Antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo essa história. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir vai tocar o seu coração de um jeito que você não esperava. A neve caía devagar sobre as montanhas, silenciosa como um segredo guardado. Helena observava pela janela embaçada do pequeno hotel, os dedos tremendo enquanto segurava a xícara de chá já frio. Fazia 3 anos desde que enterrara Martim. 3 anos desde que a vida se esvaziara como água entre os dedos. E ainda assim, toda manhã, ela acordava, acendia a lareira, varria o chão de madeira, trocava as roupas de cama dos quartos vazios, como se esperasse alguém, como se o mundo não tivesse parado naquele dia de outono quando encontrara o marido desfalecido no celeiro. O hotel fora sonho dele. Martim sempre dizia que as montanhas precisavam de um lugar onde viajantes perdidos pudessem encontrar abrigo. A gente vai receber gente do mundo inteiro, ele prometia, os olhos brilhando como estrelas. Mas o hotel nunca recebera muita gente. E agora, com Martim morto, Helena mantinha o lugar aberto mais por teimosia do que por esperança. Era tudo o que lhe restava. Aquelas paredes de madeira que rangiam no vento, o cheiro de pinheiro e fumaça, as fotografias amareladas na parede da sala. Ela tinha 42 anos e sentia como se tivesse vivido 100. O rosto ainda guardava traços da beleza que um dia fizera Martim atravessar 3 vilas para pedi-la em casamento. Mas os olhos haviam perdido o brilho. E o sorriso, o sorriso ela não lembrava onde havia deixado. A noite chegou rápido, como sempre chegava nas montanhas. O vento uivava entre os pinheiros, fazendo a madeira do hotel gemer. Helena preparou sopa na cozinha, mais por hábito do que por fome. Comia sozinha na mesa grande que um dia fora feita para receber hóspedes. O silêncio era tão denso que ela conseguia ouvir o próprio coração batendo. Foi quando ouviu as batidas na porta. 3 pancadas fortes, urgentes. Helena congelou, a colher no ar. Ninguém subia até o hotel naquela época do ano. A estrada estava coberta de neve, intransitável para carros. Quem quer que estivesse do lado de fora havia chegado a pé. Ela se levantou devagar, o coração acelerado. Por um instante absurdo, pensou em Martim, mas Martim estava morto. Martim estava na terra fria do cemitério da vila, 3 quilômetros abaixo. Abriu a porta. O homem estava encostado no batente, coberto de neve, o rosto vermelho de frio. Era alto, de ombros largos, e carregava uma espingarda nas costas e uma mochila pesada. Os olhos dele, cinzentos como a névoa, encontraram os dela, e havia neles uma exaustão que ia além do físico. "Por favor", ele disse a voz rouca. "Eu me perdi. Vi a luz." Helena hesitou. Fazia tanto tempo desde que alguém batera à sua porta que ela quase esquecera o que fazer. Mas a educação estava arraigada fundo demais. E o frio lá fora era mortal. "Entre", ela disse, afastando-se. O homem entrou cambaleando, trazendo com ele o cheiro de floresta e pólvora. Deixou a mochila cair no chão com um baque surdo. A espingarda ele apoiou com cuidado contra a parede. "Obrigado", ele murmurou. "Eu achei que ia morrer lá fora." Helena fechou a porta, trancando o vento do lado de fora. Observou o homem enquanto ele tirava o casaco grosso coberto de neve. Ele era mais novo do que parecera à primeira vista. Talvez uns 35 anos. O cabelo escuro estava molhado, grudado na testa. As mãos grandes e calejadas tremiam. "Sente-se perto do fogo", ela disse apontando para a lareira. "Vou buscar cobertores." Quando voltou,
Ele estava sentado no chão, as costas contra a poltrona, as mãos estendidas em direção às chamas. Helena envolveu um cobertor em volta dos ombros dele. Por um momento, seus dedos roçaram o tecido da camisa dele, e ela sentiu o calor da pele através do pano. Recuou como se tivesse queimado. "Tem sopa", ela disse, a voz saindo mais seca do que pretendia. "Vou esquentar." Na cozinha, as mãos dela tremiam enquanto servia a sopa numa tigela. Não era medo, era outra coisa. Uma sensação estranha, como se algo adormecido dentro dela tivesse se mexido. Ela não gostava disso. Quando voltou à sala, o homem havia tirado as botas e estava olhando as fotografias na parede. Havia uma grande no centro, de Helena e Martim, no dia do casamento. Ela jovem, de vestido branco simples, sorrindo como se o mundo inteiro lhe pertencesse. Ele ao lado, orgulhoso, a mão na cintura dela. "Seu marido?" o homem perguntou. "Era." A palavra saiu cortante. Helena estendeu a tigela. "Coma, antes que esfrie." Ele aceitou sem mais perguntas e ela foi grata por isso. Sentou-se na poltrona, longe o suficiente para não parecer íntima, perto o suficiente para não parecer hostil. "Eu sou Rafael", ele disse entre colheradas. "Rafael Torres, caçador." Estava seguindo rastros de um veado quando a nevasca começou. "Perdi o caminho." "Helena", ela respondeu. E nada mais. Não ofereceu sobrenome, não fez perguntas. Eles ficaram em silêncio. O fogo estalava. A neve batia na janela. Rafael terminou a sopa e pousou a tigela no chão. Depois puxou o cobertor mais apertado ao redor dos ombros. "Faz quanto tempo?" ele perguntou de repente. "Como?" "Que ele morreu." Helena sentiu a garganta apertar. 3 anos. Rafael assentiu devagar, como se entendesse mais do que ela havia dito. "Eu sei como é." Ele murmurou. "Perder alguém e continuar vivendo. Às vezes é mais difícil do que morrer junto." Havia algo na voz dele, uma dor velha, profunda, que fez Helena olhar para ele de verdade pela primeira vez. E viu ali, nos olhos cinzentos, a mesma solidão que a habitava. "Você perdeu alguém", ela disse. Não era uma pergunta. "Minha filha." As palavras saíram baixas, quase inaudíveis. Ela tinha 7 anos. Leucemia. Faz 2 anos. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que conheciam a mesma escuridão. "E a mãe dela?" Helena perguntou, surpreendendo-se com a própria curiosidade. "Foi embora quando o diagnóstico veio. Não aguentou." Rafael olhou para o fogo. "Não a culpo. Eu também queria fugir, mas alguém tinha que ficar." Helena sentiu algo se partir dentro dela. Uma rachadura pequena, quase imperceptível, mas que deixou entrar um fio de luz. "Sinto muito", ela disse. E dessa vez, as palavras não eram apenas educação. Rafael deu de ombros, mas o gesto era pesado. "É por isso que eu caço. Subo a montanha, fico dias sozinho na floresta. É a única coisa que me faz sentir algo além da dor." Helena entendeu perfeitamente. Era por isso que ela ficava ali, naquele hotel vazio, limpando quartos que ninguém ocupava, porque parar significava sentir, e sentir era insuportável. A noite avançou. Rafael começou a cabecear, a exaustão finalmente vencendo. Helena se levantou silenciosamente. "Tem um quarto no andar de cima", ela disse. "Primeiro à direita, a cama está limpa." Ele abriu os olhos, sonolento. "Obrigado. Quanto eu devo?" "Nada. Eu não cobro de quem chega perdido." Rafael a observou por um longo momento. "Você é gentil", ele disse, mesmo estando tão machucada. As palavras a atingiram como um soco, porque eram verdade, e porque fazia tanto tempo que alguém havia de verdade. "Boa noite", ela disse rapidamente, virando-se antes que ele pudesse ver as lágrimas. Subiu para o próprio quarto, o quarto que um dia dividira com Martim, e fechou a porta. Sentou-se na cama, as mãos tremendo. Havia um estranho na casa, um homem que ela não conhecia, que carregava uma arma, que poderia ser qualquer um, mas não era medo o que ela sentia,
Era outra coisa, algo que ela havia enterrado junto com Martim. Algo perigoso, esperança. A manhã chegou coberta de branco. Helena acordou com o cheiro de café. Desceu as escadas, confusa, o coração disparado, e encontrou Rafael na cozinha, mexendo algo no fogão. Espero que não se importe, ele disse sem se virar. Achei ovos na geladeira, fiz para nós dois. Helena parou na porta, desconcertada. Ninguém cozinhava naquela cozinha desde que Martim morrera. Ver aquele homem estranho ali, de costas para ela, os ombros largos movendo-se enquanto mexia a frigideira, era perturbador e reconfortante ao mesmo tempo. Você não precisa fazer isso, ela disse. Eu sei, mas você me salvou ontem à noite. É o mínimo que posso fazer. Ele se virou, estendendo um prato. Ovos mexidos, perfeitamente cozidos. Helena aceitou, sem saber o que dizer. Sentaram-se à mesa. A mesma mesa onde ela comia sozinha havia 3 anos, mas agora havia alguém do outro lado, e a solidão parecia um pouco menos pesada. A nevasca deve passar até amanhã, Rafael disse, olhando pela janela. Então eu vou embora. Não quero incomodar. Helena deveria ter sentido alívio. Mas o que sentiu foi algo parecido com decepção. Você não incomoda, ela disse, e se surpreendeu com a sinceridade. O dia passou devagar. Rafael ajudou a limpar a neve da entrada. Helena preparou o almoço. Eles conversaram pouco, mas a presença um do outro era estranhamente confortável, como se já se conhecessem há muito tempo. À tarde, Rafael subiu ao sótão para consertar uma telha solta que Helena mencionara. Ela ficou embaixo, ouvindo os passos dele lá em cima, e percebeu que estava sorrindo, um sorriso pequeno, hesitante, mas real. Quando a noite caiu novamente, eles se sentaram perto do fogo. Rafael tinha um livro nas mãos, um velho exemplar de poemas que encontrara na estante. Martim gostava de poesia? Ele perguntou. Não, era meu. Helena olhou para o livro. Minha mãe me deu quando eu tinha 15 anos. Dizia que toda mulher precisava de palavras bonitas para quando a vida ficasse feia. Sua mãe era sábia. Era. Morreu quando eu tinha 20, câncer. Rafael fechou o livro devagar. Você perdeu muita gente. Todo mundo perde, Helena respondeu. É o preço de amar. Mas você ainda ama, mesmo depois de tudo? A pergunta a pegou desprevenida. Helena olhou para o fogo, para as chamas dançando, e pensou em Martim, no jeito como ele ria, no jeito como segurava a mão dela quando atravessavam a vila, no jeito como morreu, sozinho no celeiro, enquanto ela estava dentro de casa sem saber. Não sei, ela admitiu. Acho que esqueci como. Rafael se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. Eu também, ele disse. Depois que minha filha morreu, fechei tudo. Achei que era mais seguro não sentir. Mas isso não é viver, Helena. É só existir. Ela o encarou. E o que você quer que eu faça? Não dá para simplesmente decidir voltar a sentir. Não, mas dá para deixar acontecer, quando chegar o momento. Havia algo nos olhos dele, uma intensidade quieta, que fez o coração de Helena acelerar. Ela desviou o olhar, assustada com a própria reação. Está tarde, ela disse, levantando-se rápido demais. Boa noite. Subiu correndo antes que ele pudesse responder. Trancou-se no quarto, o coração batendo forte. O que estava acontecendo com ela? Aquele homem era um estranho, estava ali por acaso, iria embora amanhã e ela nunca mais o veria. Mas a ideia dele indo embora doía de um jeito que ela não queria examinar. Deitou-se, mas o sono não veio. Ficou olhando o teto, ouvindo os sons do hotel, a madeira rangendo, o vento lá fora, e abaixo, muito fraco, os passos de Rafael se movendo pela sala. Estava acontecendo algo, algo que ela não pedira, não queria, mas que não conseguia impedir. Estava começando a sentir de novo, e isso a apavorava mais do que qualquer coisa. O terceiro dia amanheceu claro. A nevasca havia passado, deixando o mundo coberto de branco imaculado. Helena desceu e encontrou Rafael já acordado, olhando pela janela. Está aberto, ele disse sem se virar. Posso partir.
As palavras caíram entre eles como pedras. Helena sentiu um aperto no peito. Você já tomou café? Ela perguntou, mantendo a voz firme. Ainda não. Então sente. Vou fazer panquecas. Rafael se virou surpreso. Ela não o deixou falar, indo direto para a cozinha. As mãos tremiam enquanto preparava a massa. Ele ia embora. É claro que ia. Ele tinha uma vida lá embaixo, onde quer que fosse. E ela tinha o hotel. Era assim que as coisas eram. Mas, quando colocou o prato na frente dele e seus olhos se encontraram, Helena soube que estava mentindo para si mesma. Não era sobre o hotel. Era sobre medo. Comeram em silêncio. Cada garfada parecia uma despedida. Helena, Rafael disse finalmente, posso te perguntar uma coisa? Ela assentiu, sem confiar na voz. Por que você fica aqui, sozinha, nesse lugar vazio? A pergunta a pegou desprevenida. É minha casa. Não, é uma prisão. As palavras dele eram suaves, mas cortavam. Você está se punindo. Mas por quê? Helena sentiu as lágrimas queimarem. Você não entende. Então me explica. E talvez fosse porque ele estava indo embora. Talvez fosse porque ele era um estranho e ela nunca mais o veria. Ou talvez fosse porque, pela primeira vez em 3 anos, alguém realmente queria saber. As palavras saíram. Martim morreu sozinho. Ela sussurrou. Eu estava aqui dentro, lendo, tomando chá. Ele estava no celeiro, tendo um ataque cardíaco. E eu não sabia. Quando encontrei, já era tarde. Ele morreu chamando por mim e eu não ouvi. As lágrimas corriam agora, incontroláveis. Ele precisou de mim e eu não estava lá. Que tipo de esposa eu sou? Que tipo de pessoa? Rafael se levantou e, antes que ela pudesse reagir, a puxou para um abraço. Helena resistiu por um segundo, mas então desmoronou. Agarrou-se a ele e chorou como não chorava desde o funeral. Chorou pela culpa, pela solidão, pelo tempo perdido. E Rafael apenas a segurou, uma mão nas costas dela, a outra acariciando o cabelo, murmurando palavras baixas que ela mal conseguia ouvir, mas que a acalmavam mesmo assim. Não foi sua culpa, ele dizia. Você não podia saber. Não foi sua culpa. Quando finalmente ela se acalmou, continuaram ali, abraçados no meio da cozinha. Helena percebeu que estava segurando a camisa dele com força, como se fosse a única coisa sólida no mundo. Desculpa, ela murmurou contra o peito dele. Não se desculpe. Rafael afastou-se só o suficiente para olhar para ela. Você guardou isso dentro de você por 3 anos. Precisava sair. Helena limpou os olhos, envergonhada e aliviada ao mesmo tempo. Você deve me achar patética. Eu acho você a pessoa mais forte que já conheci. Ele enxugou uma lágrima que ainda corria pelo rosto dela com o polegar. Você ficou. Mesmo com a dor, mesmo com a culpa, você ficou. O toque dele no rosto dela era suave, quase reverente. Helena sentiu algo se acender dentro dela. Algo que pensara estar morto. Rafael, ela começou, mas não sabia como continuar. Ele sabia, ela viu nos olhos dele. Ele sentia também aquela coisa impossível, improvável que havia crescido entre 2 estranhos em 3 dias. Mas então ele recuou, deixando a mão cair. Eu preciso ir, ele disse, e havia pesar na voz. Eu sei. Mas nenhum dos dois se mexeu. Foi Rafael quem quebrou o impasse. Vem comigo, ele disse de repente. Helena piscou. O quê? Desce a montanha comigo. Não. Precisa ficar aqui nessa prisão que você construiu. Vem. Vê o mundo de novo. O coração dela disparou. Por um momento louco, ela quase disse sim, quase agarrou a mão dele e fugiu daquele lugar, daquela dor, daquela culpa. Mas então olhou ao redor, para a cozinha onde Martim fizera café todas as manhãs, para a sala onde dançaram no aniversário de casamento, para as paredes que guardavam cada momento da vida deles juntos. Eu não posso, ela sussurrou. Eu não posso abandonar tudo. Você não está abandonando, está vivendo. Rafael segurou as mãos dela. Helena, ele não ia querer que você ficasse aqui, se destruindo. Você sabe disso. Ela sabia.
É claro que sabia. Martim sempre dissera que a vida era para ser vivida, não guardada. Mas o medo era maior. Não, ela disse, puxando as mãos de volta. Eu não posso. É muito cedo. É muito... Assustador? Rafael completou. Sim. Ele assentiu devagar, e ela viu a decepção nos olhos dele, mas também compreensão. Eu entendo, ele disse, mas Helena, escuta, se você mudar de ideia, se um dia você decidir que está pronta... Ele pegou um pedaço de papel e escreveu algo. Esse é o endereço da minha cabana. Fica a 2 vilas daqui. Se você aparecer, eu vou estar lá. Helena pegou o papel com mãos tremendo. E se eu nunca aparecer? Rafael sorriu, e era um sorriso triste e lindo ao mesmo tempo. Então, eu vou lembrar desses 3 dias como o momento em que voltei a sentir que viver valia a pena. As palavras a atingiram como um raio, porque eram exatamente o que ela sentia também. Rafael pegou a mochila, a espingarda, foi até a porta, parou com a mão na maçaneta. Obrigado, ele disse, por me deixar entrar, por me lembrar que ainda existem pessoas boas no mundo. Rafael, Helena chamou, a voz quebrando. Ele olhou para trás. Ela queria dizer tantas coisas, que ele mudara algo nela, que pela primeira vez em 3 anos ela sentira-se viva, que estava apavorada e grata ao mesmo tempo. Mas tudo o que conseguiu dizer foi: cuidado na descida, ele assentiu. Cuide-se, Helena. E então, ele foi embora. Helena ficou parada no meio da sala, ouvindo os passos dele se afastando na neve. A porta estava fechada, mas ela podia imaginá-lo descendo a trilha, ficando menor, desaparecendo entre os pinheiros. E o hotel voltou a ficar silencioso. Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Helena. Ela voltou à rotina. Limpava os quartos, trocava as roupas de cama, varria o chão. Mas agora tudo parecia diferente, vazio de um jeito novo, como se a ausência de Rafael tivesse deixado um buraco que ela não sabia como preencher. À noite, sentava-se perto do fogo e olhava para a poltrona onde ele sentara. Ainda conseguia ver o formato dele ali, ouvir a voz grave contando sobre a filha, sobre a dor, sobre a solidão. Pegou-se olhando para o papel que ele deixara. O endereço escrito com letra firme, 2 vilas. Não era longe. Poderia chegar lá em algumas horas se pegasse a estrada principal. Mas o que faria quando chegasse? O que diria? Oi, Rafael, eu vim porque não consigo parar de pensar em você, mesmo te conhecendo há apenas 3 dias. Isso é loucura, não é? Era loucura, completamente. Mas não era mais louco do que passar 3 anos guardando culpa. Não era mais louco do que viver num hotel vazio, limpando quartos para fantasmas. Passou 1 semana, depois 2. Helena continuava sua rotina, mas agora havia uma inquietação crescente dentro dela. Uma voz que dizia que ela estava desperdiçando o tempo, que a vida estava lá fora, esperando, e ela estava aqui dentro, escondida. Uma noite, acordou no meio da madrugada. Desceu até a sala e ficou olhando as fotografias na parede. Martim sorria para ela, jovem e cheio de vida. Ela tocou o rosto dele através do vidro. O que eu faço? Ela sussurrou. Me diz o que eu faço. Mas Martim estava morto. Não podia responder. Ou podia, porque de repente Helena lembrou. Lembrou do último aniversário deles juntos, meses antes dele morrer. Eles estavam na cama, conversando sobre nada e tudo. E ela perguntara o que ele faria se ela morresse primeiro. Eu ia sofrer, ele dissera sério. Ia sofrer muito. Mas depois, quando a dor acalmasse, eu ia viver. Ia viver por mim e por você. Porque ficar preso na dor seria desperdiçar o tempo que a gente teve. Ela rira na época, dizendo que ele era mórbido. Mas agora, as palavras voltaram com força total. Viver. Era isso que ela tinha que fazer. Viver. Helena subiu as escadas devagar. Foi até o quarto dela e de Martim, e abriu o armário. Lá no fundo, embrulhada em papel de seda, estava a roupa que ela usara no primeiro encontro com ele.
Um vestido simples, azul, que ele dissera combinar com os olhos dela. Ela o segurou contra o peito e, pela primeira vez desde que ele morrera, não sentiu culpa. Sentiu gratidão pela vida que tiveram, pelo amor que compartilharam e pela força que ele lhe dera, mesmo sem saber, para seguir em frente. A decisão veio como um amanhecer, devagar, mas inevitável. Na manhã seguinte, Helena acordou com a mente clara. Empacotou uma mala pequena, roupas, alguns livros, o vestido azul. Trancou o hotel, mas não como faziam os prisioneiros. Trancou como quem se despede, sabendo que pode voltar, mas não precisa. A caminhada até a vila levou 2 horas. Seus pés conheciam o caminho de cor, mas dessa vez, cada passo parecia diferente, mais leve. Pegou um ônibus, depois outro. As vilas passavam pela janela, pequenas, humildes, bonitas na simplicidade. Helena olhava tudo como se estivesse vendo pela primeira vez. Quando chegou à vila que Rafael indicara, o sol já estava se pondo. Perguntou por ele no pequeno mercado e um senhor de idade apontou para uma trilha. Cabana do Rafael, uns 15 minutos montanha acima. Vai ver a fumaça da chaminé. Helena agradeceu e começou a subir. O coração batia cada vez mais rápido. E se ele não estivesse lá? E se tivesse mudado de ideia? E se houvesse outra pessoa com ele? Mas então ela viu uma cabana pequena, de madeira escura, com luz nas janelas e fumaça subindo da chaminé. Exatamente como o senhor dissera. Helena parou na frente da porta. As mãos tremiam. 3 semanas haviam passado desde que ele saíra do hotel. 3 semanas nas quais ela pensara nele todos os dias. Todas as horas. Bateu na porta antes que pudesse perder a coragem. Passos lá dentro. A porta se abriu. Rafael ficou paralisado quando a viu. Os olhos arregalaram. A boca abriu-se levemente. Ele estava mais magro, com barba por fazer, mas era ele. O mesmo homem que chegara perdido na nevasca. O mesmo homem que a fizera sentir-se viva de novo. Helena. Ele sussurrou como se não acreditasse. Oi, ela disse, e sua voz saiu pequena, tímida. Desculpa aparecer assim sem avisar. Eu precisava... Não terminou a frase porque Rafael a puxou para dentro e a abraçou com tanta força que ela mal conseguia respirar. E Helena se agarrou a ele, finalmente permitindo que as lágrimas viessem. Mas dessa vez, não eram lágrimas de dor. Eram de recomeço. Você veio, Rafael murmurava no cabelo dela. Eu achei que você não viria. Eu também achei. Helena admitiu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas eu percebi uma coisa. Martim não ia querer que eu ficasse presa. Ele ia querer que eu vivesse. E viver significa arriscar sentir de novo, mesmo quando é assustador. Rafael se afastou só o suficiente para olhar para ela, as mãos segurando o rosto dela com gentileza. Você tem certeza? Porque se você ficar, Helena, eu vou te amar. Eu já te amo. E eu sei que é rápido e louco, mas é verdade. O coração dela saltou. Eu não sei se sei amar de novo, ela confessou. Eu não sei se lembro como. Então a gente aprende juntos. Rafael encostou a testa na dela. Do jeito que a gente for capaz, sem pressa, sem cobranças, só juntos. Helena fechou os olhos, sentindo o calor dele, a solidez dele, a presença dele. E percebeu que não estava assustada. Não mais. Estava em casa. Juntos, ela repetiu. E a palavra soou como promessa. Os meses que se seguiram foram de descoberta. Helena não voltou para o hotel na montanha. Pelo menos, não para morar. Visitava de vez em quando, limpava, arejava, mantinha tudo em ordem. Mas agora era só uma casa, não mais uma prisão. A vida com Rafael era diferente de tudo que ela conhecera. Ele era quieto, reflexivo, mas havia nele uma intensidade que a desarmava. Passavam os dias caminhando pela floresta, ele ensinando-a a identificar rastros de animais, ela mostrando-lhe as plantas medicinais que a mãe lhe ensinara. À noite, sentavam-se perto do fogo e conversavam. Sobre tudo, sobre nada,
sobre as pessoas que haviam perdido e o buraco que deixaram, mas também sobre esperança, sobre recomeços, sobre como a dor nunca desaparece completamente, mas pode se transformar em algo diferente, algo que não dói tanto. Rafael falava da filha. Ana Clara, ela se chamava. E Helena ouvia, segurando a mão dele. Às vezes ele chorava, e ela deixava, porque sabia que lágrimas não eram sinal de fraqueza, eram sinal de amor. Helena também falava de Martim, das manhãs acordando ao lado dele, do jeito como ele assobiava enquanto trabalhava, da última vez que se beijaram, sem saber que seria a última. E Rafael ouvia com a mesma paciência, a mesma compreensão. Não havia ciúmes entre os mortos e os vivos. Havia apenas respeito, reconhecimento de que eles eram quem eram por causa de quem haviam amado antes. A primavera chegou devagar, derretendo a neve, trazendo flores para as montanhas. E com ela, algo começou a florescer dentro de Helena também. Uma leveza, uma alegria quieta que ela pensara ter perdido para sempre. Uma manhã, acordou antes de Rafael e ficou observando-o dormir. O rosto dele relaxado, os cabelos despenteados, a respiração profunda. E percebeu com uma clareza que a assustou e aliviou ao mesmo tempo que o amava. Não do mesmo jeito que amara Martim. Era diferente, mais suave, menos desesperado, como se o amor, depois da dor, tivesse aprendido a ser gentil. Eu te amo, ela sussurrou, sabendo que ele não podia ouvi-la, mas precisando dizer mesmo assim. Os olhos dele se abriram devagar. Por um momento, ele apenas a olhou, depois sorriu. Aquele sorriso lento, raro, que transformava o rosto inteiro dele. Eu também te amo, ele disse, puxando-a para mais perto. Desde o primeiro momento. Quando eu abri a porta, Helena perguntou rindo. Não. Quando você me deu cobertores e sopa sem fazer perguntas. Quando me tratou como humano, não como estranho. Ele beijou a testa dela. Foi quando eu soube. Ficaram assim, enrolados um no outro, enquanto o sol nascia lá fora. E Helena pensou que talvez fosse isso que cura significava. Não esquecer a dor, mas aprender a carregar algo mais leve junto com ela. Foi em maio que receberam a notícia. Helena estava na cozinha preparando o almoço quando Rafael entrou pálido segurando uma carta. É da minha ex-mulher, ele disse, a voz tensa. Helena sentiu o estômago apertar. O que ela quer? Ela está doente. Câncer. Estágio avançado. Rafael sentou-se pesadamente. Ela quer me ver. Quer se desculpar antes de... Não precisou. Terminar. Helena se sentou ao lado dele, pegando a mão dele. Você vai? Ela perguntou suavemente. Não sei. Parte de mim quer. Ela foi minha esposa, sabe? Mãe da minha filha. Mas outra parte... Ele fechou os olhos. Outra parte ainda está com raiva. Ela nos abandonou quando mais precisávamos. Como eu perdoo isso? Helena ficou em silêncio por um longo momento. Pensou em Martim, em todas as vezes que se culpara por não ter estado lá quando ele precisou. Pensou em como o perdão, de si mesma, dele, do mundo, havia sido tão difícil de encontrar. Você não precisa perdoar, ela disse finalmente, mas talvez precise fazer as pazes, por você, não por ela. Rafael abriu os olhos, olhando para ela. Você viria comigo? O pedido a pegou de surpresa. Você quer que eu vá? Eu preciso que você vá. Você é minha força, Helena. Sem você, eu não consigo. As palavras a encheram de calor, mas também de responsabilidade. Ela assentiu. Então eu vou. A viagem foi longa. Pegaram um ônibus até a capital. Depois outro até o hospital onde a ex-mulher de Rafael estava internada. Durante todo o trajeto, Rafael ficou quieto, tenso. Helena segurou a mão dele, oferecendo presença quando palavras falhavam. O hospital cheirava a desinfetante e doença. Helena conhecia bem esse cheiro. Lembrava das últimas semanas da mãe, das visitas intermináveis, das esperanças que morriam um pouco a cada dia. Encontraram o quarto no 3º andar. Rafael parou na porta, a mão na maçaneta, o corpo inteiro tremendo.
Eu estou aqui, Helena sussurrou. Você não está sozinho. Ele assentiu e abriu a porta. A mulher na cama estava irreconhecível, magra demais, pálida demais, com olheiras profundas e cabelo ralo. Mas quando viu Rafael, os olhos dela se acenderam. Você veio. Ela sussurrou a voz fraca. Vim. Rafael se aproximou devagar. Helena ficou perto da porta, dando espaço. Obrigada. A mulher, Carla, Helena lembrou. Começou a chorar. Eu não merecia. Depois de tudo... Não, Rafael interrompeu e havia firmeza na voz. Você não merecia, mas eu não vim aqui para te punir, Carla. Vim porque preciso fazer as pazes com o passado para poder viver o futuro. Carla assentiu, as lágrimas correndo. Eu sinto muito, por ter ido embora, por não ter ficado para Ana Clara, por ter sido covarde. Eu também fui covarde, Rafael admitiu. Fiquei, mas fiquei com raiva de você, de Deus, da vida, e deixei que essa raiva tomasse tudo. Não fui o melhor pai nos últimos meses dela. Você ficou, e isso é o que importa. Carla estendeu a mão trêmula. Você ficou. Rafael pegou a mão dela. E ali, naquele quarto de hospital, algo se quebrou e se curou ao mesmo tempo. Ficaram conversando por 1 hora sobre Ana Clara, sobre os momentos bons antes da doença, sobre erros e arrependimentos e sobre perdão. Quando saíram, Rafael estava exausto, mas mais leve, como se tivesse deixado um peso que carregava há anos. Obrigado, ele disse a Helena quando chegaram à rua, por estar comigo. Sempre, ela respondeu, e era uma promessa. Voltaram para a cabana 2 dias depois. A viagem mudara algo em Rafael. Ele estava mais presente, mais aberto, como se finalmente tivesse fechado uma porta que precisava fechar para poder abrir outras. Uma noite, ele acordou Helena no meio da madrugada. Vem, ele disse, puxando-a da cama. Para onde? Ela perguntou, sonolenta. Só. E vem. Saíram da cabana. A noite estava clara, cheia de estrelas. Rafael a guiou pela trilha até uma clareira que Helena nunca havia visto. E ali, no centro, havia uma fogueira acesa. O que é isso? Ela perguntou. Um ritual, Rafael respondeu. Algo que um velho caçador me ensinou quando eu era criança. Quando a gente precisa deixar algo ir, a gente o dá ao fogo. Ele pegou algo do bolso, uma fotografia. Helena reconheceu. Era Ana Clara, sorrindo, segurando um sorvete. Não é? Ano para esquecer, Rafael explicou. É para transformar a dor em gratidão, o luto em amor. Ele beijou a fotografia e a colocou no fogo. As chamas a consumiram devagar, transformando o papel em cinzas, imagem em memória. Depois, olhou para Helena. Você trouxe algo? Ela não tinha, mas então lembrou. Tirou do pescoço a corrente que Martim lhe dera no casamento. Uma corrente simples, com um pingente em forma de coração. Segurou-a por um longo momento. Pensou em tudo que aquela corrente representava. O amor, a perda, a culpa que carregara por tanto tempo. Eu te amo, ela sussurrou para a memória de Martim. Sempre vou amar, mas agora eu preciso viver, e para viver preciso te deixar ir. Colocou a corrente no fogo. As chamas dançaram, o metal esquentou, brilhou, derreteu, e Helena sentiu algo dentro dela se libertar. Não era esquecimento, era libertação. Rafael a abraçou por trás, o queixo apoiado no ombro dela. Ficaram assim, assistindo o fogo queimar, carregando seus mortos para um lugar onde não doíam mais. Nós vamos ficar bem, ele murmurou. Eu sei, ela respondeu, e pela primeira vez, realmente acreditou. O verão chegou quente e luminoso. Helena e Rafael viviam como 2 pessoas que haviam atravessado o inverno e finalmente encontrado o sol. Havia leveza entre eles, risos, planos. Foi em julho que Helena percebeu que estava atrasada. No começo, não deu importância. Ela tinha 42 anos, a menstruação já era irregular. Mas depois de 2 semanas, a inquietação começou. Não podia ser. Ela e Martim haviam tentado por anos ter filhos e nunca conseguiram.
Os médicos disseram que ela tinha útero hostil, que as chances eram mínimas, mas o corpo dela se sentia diferente. Pesado, sensível. Comprou um teste na vila escondido, com medo de criar esperanças. Fez sozinha no banheiro da cabana enquanto Rafael estava caçando. 2 linhas. Positivo. Helena olhou para o teste, o coração disparado, as mãos tremendo. Não podia ser, mas era. Estava grávida, aos 42 anos, depois de todos os anos tentando, depois de ter desistido da ideia. Estava grávida. A alegria veio primeiro, pura, avassaladora, inacreditável. Depois veio o medo. E se algo desse errado? E se ela perdesse? E se fosse tarde demais? Mas debaixo do medo havia algo mais forte: esperança. Quando Rafael voltou, ela estava sentada na cama, o teste na mão. Ele olhou para ela e congelou. Helena? O que foi? Ela estendeu o teste, incapaz de falar. Rafael pegou, olhou e o mundo inteiro parou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você está... Nós estamos... grávidos, ela completou, a voz quebrando. Eu sei que é impossível, eu sei que é loucura, mas... Rafael a beijou. Beijou com tanta força, tanta paixão, tanta gratidão, que Helena sentiu-se derreter. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Um milagre. Ele sussurrou, as mãos no rosto dela. Você é um milagre. Nós somos, ela corrigiu. A gravidez não foi fácil. Helena teve enjoos constantes nos primeiros meses. O corpo mais velho reclamava. Havia riscos, os médicos avisaram, mas havia também possibilidades. Rafael se tornou superprotetor. Não deixava Helena carregar nada pesado. Insistia que ela descansasse. Preparava chás e sopas. Às vezes era sufocante, mas na maior parte do tempo era apenas amor. Os meses passaram devagar. O corpo de Helena mudou. A barriga cresceu. E com ela cresceu a esperança de ambos. Voltaram ao hotel na montanha em setembro. Helena quis que Rafael visse o lugar que significava tanto para ela. Quis que ele entendesse de onde ela vinha. Andaram pelos cômodos juntos. Helena mostrando cada canto, contando histórias. O quarto onde Martim e ela dormiram. A cozinha onde fizeram suas primeiras panquecas como marido e mulher. O celeiro onde ela o encontrara. Frio e sem vida. Eu entendo agora, Rafael disse, parado na sala, olhando as fotografias. Por que foi tão difícil para você sair? Não era só um lugar, era toda uma vida. Era, Helena concordou. Mas agora é só memória, boa memória. Mas não é mais minha vida. Ela se aproximou dele, colocando a mão dele sobre a barriga, onde o bebê chutava. Essa é minha vida agora, você, isso, nós. Rafael a beijou, suave, gentil. Nós, ele repetiu. Antes de partirem, Helena fez uma última coisa. Tirou da parede a fotografia do casamento dela e Martim. Olhou para os rostos jovens, cheios de esperança. Beijou o vidro suavemente. Obrigada, ela sussurrou, por tudo. Pelo amor, pelo tempo, pela força que você me deu sem saber. Agora eu vou ser feliz de novo e você pode descansar. Guardou a fotografia numa gaveta, junto com outras lembranças. Não descartou, apenas guardou, porque Martim fazia parte de quem ela era, mas não definia mais quem ela seria. O bebê nasceu em janeiro, numa manhã clara e fria. Foi um parto difícil, longo. Helena gritou e chorou e amaldiçoou o corpo que insistia em resistir. Mas Rafael estava ali, segurando a mão dela, murmurando palavras de encorajamento. E então, finalmente, o choro. Alto, indignado, lindo. Uma menina, pequena, vermelha, perfeita. Colocaram-na no peito de Helena e ela olhou para aquele rosto minúsculo e soube que cada dor, cada lágrima, cada momento de desespero dos últimos anos havia levado até ali. Ela é perfeita, Rafael sussurrou, tocando a cabecinha com dedos trêmulos. É, Helena não conseguia parar de chorar. É perfeita. Ficaram horas assim, os três juntos, formando algo novo. Uma família nascida das cinzas de outras famílias. Imperfeita, remendada, mas real.
Como vamos chamá-la? Rafael perguntou. Helena pensou. Em Ana Clara, a menina que Rafael perdera, em todas as crianças que ela nunca tivera, em Martim e em tudo que ele representara. Aurora, ela disse, porque ela é o nosso amanhecer, depois da noite mais longa. Rafael sorriu através das lágrimas. Aurora, é perfeito. A menina dormia, alheia ao peso do amor que carregava, alheia aos sacrifícios que a trouxeram ao mundo, apenas vivendo, respirando, existindo. E era o suficiente. Os meses que se seguiram foram de caos organizado. Fraldas, mamadeiras, noites sem dormir. Aurora era exigente, chorava muito, acordava de hora em hora. Helena e Rafael viviam num estado de exaustão permanente, mas também de alegria permanente. Cada sorriso da menina era um milagre. Cada nova conquista, segurar a cabeça, rolar, balbuciar, era celebrada como vitória. Eles se revezavam nos cuidados, apoiavam um ao outro quando a exaustão ameaçava vencer. Uma noite, Helena acordou e percebeu que Rafael não estava na cama. Levantou-se preocupada e o encontrou no quarto da bebê. Aurora dormia no berço e ele estava sentado na cadeira de balanço, apenas observando-a. Ei! Helena sussurrou. Você está bem? Rafael limpou os olhos rapidamente, mas ela viu as lágrimas. Eu estava pensando em Ana Clara, ele admitiu. Em como ela amaria ter uma irmãzinha. Em como seria lindo vê-las juntas. Helena se ajoelhou ao lado dele, a mão no joelho dele. Ela teria amado, concordou. E eu acho que, de onde ela está feliz por você, por nós. Às vezes sinto culpa, Rafael confessou, de estar tão feliz quando ela não está aqui. Eu entendo. Eu senti a mesma coisa com Martim no começo, mas então percebi uma coisa. Helena olhou para a Aurora, dormindo, tranquila. Eles não iam querer que a gente ficasse preso na dor. Eles iam querer exatamente isso, que a gente vivesse, que a gente fosse feliz, que a gente amasse de novo. Rafael puxou Helena para o colo dele e ficaram assim, abraçados, observando o milagre que haviam criado. Nós somos sortudos, ele murmurou. Somos, ela concordou, mas também fomos corajosos, e isso conta. Aurora se mexeu no berço, fazendo aquele barulhinho que significava que estava prestes a acordar. Helena se levantou para pegá-la, mas Rafael foi primeiro. Eu pego, ele disse, erguendo a menina com cuidado. Aurora se aconchegou contra o peito dele imediatamente, voltando a dormir. Helena observou. Aquele homem grande e forte segurando aquela criaturinha frágil com tanta gentileza e sentiu o coração transbordar. Isso era amor. Não o amor perfeito dos contos de fadas, mas o amor real, que nascia da dor e florescia na esperança, que era feito de noites sem dormir e fraldas sujas e momentos roubados, que era construído tijolo por tijolo sobre ruínas de vidas anteriores. Era o amor que ela e Rafael haviam criado, imperfeito, mas verdadeiro, e era mais do que suficiente. A primavera chegou novamente, trazendo flores e calor. Aurora estava com 3 meses e começava a reconhecer vozes, a sorrir de propósito, a reagir ao mundo ao redor. Helena e Rafael decidiram fazer uma viagem. Subiram até o hotel na montanha, levando a bebê. Era a primeira vez que Aurora via o lugar onde tudo começara. O hotel estava exatamente como Helena deixara. Silencioso, cheio de memórias, mas não mais assombrado. Era apenas uma casa agora. Uma casa que guardava histórias. Mostraram a Aurora cada cômodo. Contaram para ela sobre Martim, sobre como ele sonhara com aquele lugar, sobre como a mamãe conhecera o papai numa noite de nevasca, sobre como o amor pode chegar nos momentos mais inesperados. Aurora apenas balbuciou e babou, sem entender. Mas um dia, entenderia. Um dia, quando fosse mais velha, eles contariam a história completa, e ela saberia que nascera do impossível, que era prova viva de que após a tempestade mais violenta, pode vir a calmaria mais bonita. Antes de irem embora, Helena fez uma última coisa. Pendurou uma nova fotografia na parede da sala. Uma foto dos 3, ela, Rafael e Aurora.
tirada na semana anterior. Estavam rindo, bagunçados, claramente exaustos, mas radiantes. Ao lado da fotografia do casamento com Martim. Não em substituição, em adição, porque essa era a verdade que Helena finalmente entendera. A vida não é feita de substituições, é feita de camadas. Cada amor, cada perda, cada cicatriz, cada alegria se sobrepõe, criando algo único, complexo, real. Trancou a porta do hotel pela última vez, mas dessa vez não havia tristeza, apenas paz. Pronta? Rafael perguntou, Aurora dormindo no carrinho. Helena olhou para trás uma última vez, para o hotel que fora prisão e santuário, para as montanhas cobertas de névoa, para o passado que a moldara. Pronta, ela disse, e desceram a montanha juntos. Uma família improvável, uma família remendada, uma família que nascera das cinzas e aprendera a voar. O sol brilhava sobre as montanhas, os pássaros cantavam. A primavera pintava tudo de verde e esperança. E em algum lugar, nas alturas, talvez Martim e Ana Clara observassem e sorrissem, orgulhosos, felizes, em paz, porque o amor verdadeiro não morre quando as pessoas vão. Ele se transforma, ele ensina, ele prepara o coração para amar de novo. E Helena, finalmente, havia aprendido essa lição. Havia aprendido que era possível honrar o passado sem viver presa nele, que era possível amar de novo sem trair quem foi amado antes, que era possível renascer mesmo quando tudo parecia perdido. A montanha ficou para trás, mas Helena não olhou mais, porque seu futuro não estava em retrospectiva, estava ali, na mão de Rafael entrelaçada na dela. Nu, peso suave de Aurora dormindo no carrinho, no caminho que se abria à frente, cheio de possibilidades. Diziam que ela havia enterrado o coração junto com o marido, mas estavam errados. O coração dela apenas hibernara, esperando, guardando forças. E quando o caçador bateu à porta naquela noite de nevasca, ele não trouxe apenas a si mesmo. Trouxe a promessa de que a primavera sempre chega, mesmo depois do inverno mais longo. Sempre chega.